Eu proporcionava uma vida de luxo à minha família, até que minha mãe disse: "Você é um peso para a família, ter você foi um erro." Então fui embora, cortei todos os gastos com minha família e agora eles vivem na miséria. Desde que me entendo por gente, minha família sempre foi um fardo para mim. Eu era o filho mais novo de 3 irmãos, mas, ao contrário do que muitos pensam, não fui mimado. Pelo contrário, fui aquele que teve que aprender desde cedo a carregar o peso das irresponsabilidades dos outros. Meu pai nunca foi muito presente. Ele saía para trabalhar, mas a verdade é que ele passava a maior parte do tempo no bar da esquina. Minha mãe, por outro lado, sempre foi uma mulher amarga, reclamando de tudo e de todos, mas sem mover um dedo para mudar sua própria situação. Meus irmãos? 2 parasitas. O mais velho nunca conseguiu manter um emprego por mais de 3 meses, e o do meio achava que o mundo lhe devia algo. Eu era diferente. Desde jovem, soube que se quisesse uma vida melhor, teria que lutar por conta própria. Trabalhei duro, estudei mais do que qualquer um naquela casa, e quando finalmente consegui um emprego decente, fui subindo de cargo até conquistar um nível de vida que ninguém na minha família sequer sonhou ter. E sabe o que aconteceu quando comecei a ganhar bem? Todos se penduraram em mim como se eu fosse um banco particular. Paguei as contas, paguei a casa, paguei o carro da minha mãe, dei mesada para os meus irmãos. Eu era aquele que sustentava tudo, enquanto eles não faziam absolutamente nada além de gastar meu dinheiro. E por mais que eu soubesse que aquilo era injusto, eu continuava ajudando. Afinal, eles eram minha família, certo? Eu sempre soube que minha família me usava. Mas de alguma forma, eu ainda tentava me convencer de que eles me amavam. Talvez fosse orgulho, talvez fosse carência, mas eu queria acreditar que no fundo, eu significava algo pra eles além do dinheiro. Então, um dia, tudo desmoronou. Foi no almoço de domingo. Minha mãe adorava esses encontros, principalmente porque era eu quem bancava tudo. Naquele dia, gastei uma fortuna para preparar um churrasco para todos. Meus irmãos trouxeram amigos que eu nem conhecia, e como sempre, ninguém sequer perguntou se eu precisava de ajuda para organizar ou pagar alguma coisa. Depois do almoço, fui para a sala descansar um pouco, mas no caminho, ouvi algo que me fez congelar. Minha mãe estava conversando com minha tia, achando que eu não estava por perto. "Ele pode até pagar tudo, mas continua sendo um peso para essa família", disse minha mãe com desdém. Se soubesse que ele seria assim, eu teria evitado essa gravidez. Ter ele foi um erro. Eu senti o chão sumir. Eu podia lidar com o egoísmo deles. Podia lidar com a ingratidão. Mas ouvir da boca da minha própria mãe que ela me via como um erro, aquilo foi um golpe que eu nunca poderia imaginar. Minha tia, talvez um pouco chocada, perguntou: "Mas ele te sustenta. Como pode falar isso?" E minha mãe respondeu sem hesitar: "E daí? Se ele não estivesse aqui, outra pessoa teria dado um jeito. Sempre tem alguém pra bancar a gente." Eu não aguentei ouvir mais nada. Peguei minhas chaves, meu celular e saí de casa sem dizer uma palavra. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia cortar todos os gastos que tinha com eles. Se eu era um peso, então eles aprenderiam a viver sem mim. Nos primeiros dias depois que cortei o dinheiro, minha família sequer percebeu. Afinal, eles ainda tinham comida na geladeira, as contas estavam pagas, e o luxo ao qual estavam acostumados não havia sido afetado imediatamente. Mas o tempo passou. Primeira ligação veio da minha mãe, cerca de 3 semanas depois. "Por que o dinheiro não caiu na minha conta?" Ela perguntou com um tom impaciente. "Porque eu não vou mais sustentar vocês", respondi friamente. Houve um silêncio. Então ela riu, como se eu estivesse brincando. "Para de palhaçada. Já deu, manda logo o dinheiro." "Não, mãe. Eu ouvi o que você disse. Sou um peso para a família, lembra? Então agora vocês vão viver sem esse peso." Dessa vez, o silêncio foi mais longo. Então ela explodiu. "Você vai nos deixar na miséria por causa de uma besteira? Depois de tudo que fiz por você?" Quase ri da ironia. Tudo que ela fez por mim? Como se eu fosse o filho sustentado e não o contrário. "Vocês que se virem. Adeus, mãe." Desliguei. Depois disso começou o verdadeiro inferno. Minha mãe me ligava todos os dias, alternando entre chorar e me xingar. Meus irmãos, que nunca me ligavam antes, agora estavam desesperados. O mais velho perdeu o carro porque não tinha dinheiro para pagar o financiamento. O do meio, que vivia de luxos bancados por mim, estava agora cheio de dívidas. E então veio o momento que eu sabia que chegaria. A casa começou a ruir. Sem meu dinheiro, as contas começaram a acumular. A energia foi cortada. O carro da minha mãe foi apreendido. A comida começou a faltar. Eles estavam na miséria. E, pela primeira vez, na vida, eu não me sentia culpado. Sem meu dinheiro, minha família desmoronou mais rápido do que eu imaginava. A casa que eu pagava estava sendo ameaçada de penhora, e minha mãe, que se gabava de viver sem precisar trabalhar, agora corria atrás de qualquer bico para conseguir pagar pelo menos as contas básicas. Meus irmãos estavam sem dinheiro até para coisas simples, como transporte e comida. O mais novo até tentou arrumar um emprego, mas nunca tinha trabalhado na vida e foi demitido em menos de um mês. Então, começaram a aparecer na minha porta. Primeiro foi minha mãe. Ela chegou de surpresa, com um olhar abatido que eu nunca tinha visto antes. "Filho, precisamos conversar", disse ela, num tom mais calmo do que eu esperava. Eu poderia ter fechado a porta na cara dela, mas algo em mim quis ouvir o que ela tinha a dizer. Ela entrou e, pela primeira vez em anos, falou, comigo sem arrogância. Disse que estava arrependida, que tinha dito aquelas coisas num momento de fraqueza, que nunca imaginou que eu levaria a sério.
Você sabe que te amamos, não sabe? Eu ri, incrédulo. Me amar? Vocês só me amavam enquanto eu pagava por tudo. Ela negou, chorando. Mas era tarde demais. Então vieram meus irmãos, cada um com sua desculpa. O mais velho, que nunca movia um dedo para nada, agora queria ajuda para pagar as contas. O do meio, que antes zombava de mim por ser trabalhador demais, agora me implorava por um emprego. Eles estavam desesperados. E, por mais que parte de mim quisesse ajudá-los, eu sabia que se cedesse, tudo voltaria a ser como antes. Então, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Fechei a porta na cara deles, e pela primeira vez me senti livre. Os dias se passaram e, com o tempo, as ligações pararam. Eles tentaram de tudo para me fazer ceder. Primeiro, foi o desespero. Minha mãe ligava chorando. Meus irmãos mandavam mensagens implorando ajuda. Depois, veio a raiva. Me xingavam, me acusavam de ser ingrato. Diziam que eu estava feliz vendo a família sofrer. Mas eu permaneci firme. Até que o silêncio veio. E foi aí que percebi que eles haviam finalmente entendido. Eu não voltaria atrás. Eu não sabia muito sobre a situação deles, até que um antigo vizinho me mandou mensagem. Ele me contou que minha família havia sido despejada. A casa que eu sustentava foi tomada pelo banco, e agora eles estavam morando de favor com uma tia distante. Minha mãe, que se recusava a trabalhar, agora estava fazendo faxina em casas para conseguir sobreviver. Meus irmãos, acostumados ao luxo, estavam vendendo roupas e objetos para pagar pequenas dívidas. Eles realmente estavam na miséria. E eu deveria estar satisfeito. Eu deveria sentir que a justiça foi feita. Mas pela primeira vez desde que fui embora, uma dúvida começou a surgir dentro de mim. Será que eu estava indo longe demais? Será que deveria ajudá-los nem que fosse um pouco? Ou deveria deixá-los colher tudo o que plantaram? As semanas passaram, mas a dúvida continuava me assombrando. Eu tentei seguir em frente. Tentei me convencer de que minha decisão estava certa, de que minha família estava apenas pagando o preço por anos de ingratidão. Mas algo dentro de mim não me deixava em paz. Uma noite, sem conseguir dormir, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Passei em frente à casa onde eles estavam morando. Era um lugar pequeno, longe do luxo em que cresceram. A rua era escura, com casas modestas, algumas mal conservadas. E lá estavam eles. Minha mãe saía carregando sacolas pesadas, provavelmente de compras feitas com o pouco que conseguiu juntar. Meus irmãos estavam sentados na calçada, sem energia, sem aquele olhar de superioridade que sempre tinham. Eles estavam quebrados, não por falta de dinheiro, mas porque haviam caído na realidade. Por um instante, senti pena, então minha mãe me viu. Nosso olhar se encontrou por alguns segundos. Esperei que ela corresse até mim, que me implorasse, que tentasse me convencer a voltar, mas ela apenas desviou o olhar e entrou. Era como se tivesse desistido de mim. E naquele momento, percebi. Talvez eu tivesse vencido. Mas a que custo? Voltei para casa naquela noite sentindo um peso no peito que não conseguia ignorar. Por tanto tempo eu só queria justiça. Queria que minha família entendesse que eu não era um peso, que eles só viviam bem porque eu estava lá sustentando tudo. Mas agora que eles finalmente entendiam, eu me sentia vazio. Nos dias seguintes, tentei seguir minha vida. Me foquei no meu trabalho, nos meus negócios, nas novas amizades que construí depois que me afastei deles. Mas no fundo, eu sabia que algo dentro de mim estava quebrado. Minha família não merecia o que eu fiz, mas ao mesmo tempo, eu não merecia o que fizeram comigo. Então, fiz a única coisa que me pareceu certa. Paguei as dívidas que restavam em nome da minha mãe, para que pelo menos o peso do passado não a esmagasse mais. Comprei um pequeno apartamento para eles, nada luxuoso, mas o suficiente para não viverem de favor. E foi isso. Não fiz questão de reatar laços. Não procurei minha mãe, não disse a ela que fui eu quem pagou as dívidas. Apenas deixei que seguissem suas vidas como pudessem. Eles aprenderam da forma mais difícil que eu nunca fui um peso. Mas eu também aprendi que vingança não traz paz. Hoje, vivo minha vida sem arrependimentos. Mas, de vez em quando, ainda me pergunto como tudo teria sido se tivéssemos nos tratado como família desde o começo. Talvez nunca tenha sido sobre dinheiro. Talvez sempre tenha sido sobre respeito.